Priscilenário, mais uma aula de redação, meus filhos. Vamos falar do New West, artigos de opinião na veia. Agora a apoprosta é diferente, é sobre a velhice e a doença. Vamos falar do etarismo? Se você quer saber mais do etarismo e se você quer ver alguns exemplos de redações sobre o etarismo, meu amor, entra lá no meu Instagram, Profaprisátria, lá no feed só tem alguns exemplos de redações sobre esse tema. Então vamos lá, meu filho, vamos lá, vamos lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreva-se, meu filho. Se inscreva-se no canal da Priscilane e escreve aqui nos comentários qual apoprosta que você quer que eu corrija. Tudo bem? Vamos lá? A filha escreveu a proposta sobre a velhice e a doença, e aí o tema, né, ela colocou como título o consumo de envelhecer. Vou repetir, falar de novo e again sobre a margem, tudo bem? Cuidado aí com a margem, não deixa a margem, né, nesse espaço final aí. A produção inicia. Em seguida, uma vida útil de proveito. Por fim, o descarte. Não estou falando da sociedade de consumo contemporânea. Infelizmente, essas são as características da experiência desumanizadora vivenciada por muitas pessoas como eu, idosa com mais de 60 anos. Máscara social. Somos comparados a lixo eletrônico, uma vez que quando apresentamos profundas linhas de expressão ou defeitos para alguns, somos excluídos, isolados e invisibilizados. Dessa forma, percebemos que o etarismo, preconceito em relação à idade, faz-se presente de maneira significativa e cruel, taxando-nos de doentes e incapazes. Mas não, senhores etaristas, ao contrário do que se pensa, velhice não é doença. Oh, muito bem, colocou o posicionamento, deixou bem marcadinha aí a máscara social, deixou bem marcada aí o seu posicionamento. Minha filha, você tá voando, né? Você tá voando, né? Gostei bastante aí disso que você escreveu. Lipoaspiração, implante de silicone, uso de toxina botulínica são alguns exemplos de procedimentos estéticos que se submetem os mais velhos, a que se submetem os mais velhos. Fato retratado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Como se fosse um erro envelhecer e não conseguir obter o sonhado corpo que a mídia tanto idolatra. É muito mais do que uma busca por aceitação e pertencimento. Trata-se de sobrevivência frente à luta contra os ageísmos, já que as diversas portas fechadas encontradas, como aquelas que condizem a atividades laborais, mostram-nos que vivemos em um plano social onde a aparência articulada à idade é critério de seleção. Logo, é inadmissível pensar que com meus cabelos brancos sou condicionada à invalidez, mesmo sendo completamente saudável por uma sociedade doente. Minha filha, você tá voando. Parabéns, gostei muito do seu texto. Além disso, é inegável observar que as famosas piadinhas difundem-se normalizadas. Em outras palavras, são essas corriqueiralidades intituladas normais umas das causadoras da disseminação de traumas entre a terceira idade. Ansiedade, depressão e sensação de inutilidade só descrevem a ponta do iceberg, pois a situação adquire maiores proporções quando o suicídio é considerado uma opção para nós, vítimas do idadismo. Assim, é de suma importância que temas como esse sejam debatidos. Caso sejam silenciados, como encontram-se atualmente, cenários de uma mentalidade social ancorada no senso comum, a qual contribui para que cheguemos a ponto de nos questionar sobre o valor da vida, tornar-se-ão mais frequentes. Por isso, concluo que o debate ao etarismo é de extrema necessidade. Não adianta somente ter um marco oficial, 1º de outubro, Dia Internacional da Pessoa Idosa, e de dizer que tudo está resolvido. É preciso que a sociedade entenda o processo de envelhecimento como uma condição inerente e natural do ser humano, e não como quesito para exclusão social. Portanto, encarar a velhice como doença e idosos como descartáveis só nos mostra, lamentavelmente, os equívocos de uma população moldada no consumismo,
aquele que troca algo antigo, porém útil, por algo mais novo e adequado aos padrões de beleza contextual. Meu amor, que texto é esse, minha filha? Que texto é esse, meu amor? Você só perdeu por causa da Crasiane, por causa da regência, minha filha. Parabéns, meu amor. Parabéns. Parabéns pelo seu desempenho. Parabéns pela sua produção. Você está escrevendo muito bem. Você está voando, tá? Excelente, excelente, excelente colocação, tá? Gostei mesmo do seu texto. E é muito bom porque eu vejo, inclusive, que você está aplicando aquilo que eu ensino nas aulas, na sua redação, tá? Excelente, excelente, excelente. Vamos lá? Outra proposta sobre o título, né, sobre o idadismo, sobre o etarismo. A proposta é sobre velhice é doença? Velhice não é doença. Precisamos falar sobre o etarismo, discriminação por idade, presente em nossa sociedade, que afeta principalmente nós idosos. Passamos diariamente por situações que vão desde preconceitos, violências, abusos, desvalorizações, até a mais lamentável de todas, a velhice sendo vista por muitos como doença. Desculpe. Olha lá, evita começar o período com o que, tá? Ainda mais quando ele for um período tão curtinho assim, tudo bem? Evita fazer isso, tá? E aí você já tem que colocar, ó, a velhice sendo vista por muitos como doença, o que não é, o que não ocorre, o que não deve existir, tá? O que não deve ocorrer. Então, o ideal seria você já se posicionar logo no início aí do seu texto, né? Lembrando que no primeiro parágrafo aí do seu artigo, você tem que trazer já a sua tese, né? O seu posicionamento bem marcado. Você colocou aqui, né, a máscara social, né, quando você coloca presente em nossa sociedade, né, quando ela afeta nós idosos. Então, você colocou a máscara social. Ótimo. Trouxe a máscara social, agora você precisa trazer a sua tese no seu artigo, né? Então você já tem que trazer seu posicionamento na sua redação, tá? Não, pertencer à terceira idade não é uma mazela. Afinal, se ser velho fosse uma enfermidade, nossa reforma da Previdência não teria aumentado a idade mínima para aposentadoria, não é mesmo? Criou-se essa falácia social de que os idosos são apenas um peso para a sociedade. Mas essa crença cai por terra quanto à questão é econômica. Ou seja, socialmente falando, nós somos vistos como os doentes, mas nossa força de trabalho ainda pode ser útil por mais alguns anos? A conta não fecha. Por isso que é incoerente taxarem os idosos como doentes unicamente por causa da idade, sendo que nós ainda contribuímos significativamente com a nossa sociedade. Rever aí o taxarem, tudo bem? Por isso que é incoerente denominarem os idosos como doentes unicamente por causa da idade, devido à idade, sendo que nós ainda contribuímos significativamente para a sociedade, né? Para a sociedade. E como que essa contribuição ocorre? E como que essa contribuição ocorre? Tudo bem? Então é isso que eu quero que você dê atenção. Lembre-se que a proposta solicitava se o etarismo, se a velhice, desculpa, é doença, tá? Então o foco da sua redação precisa ser o quê? A questão da doença, tudo bem? Essa visão cruel que se formou da terceira idade precisa ser desconstruída. Não podemos mais aceitar que práticas etaristas continuem fazendo parte do nosso dia a dia, tá? O que que é o etarismo, tá? O que que é o etarismo? Então traz aí, né, o conceito de etarismo. Tal preconceito, que muitas vezes se mascara de brincadeiras, como a da denominação cringe, usada para menosprezar algum costume mais antigo, gera nos mais velhos um sentimento de invalidez e de vulnerabilidade, tá? Olha lá, reveja a máscara social.
ou você se coloca no texto ou você sai do texto. Então é importante que você reveja aí a máscara social, porque em alguns momentos você se coloca como uma pessoa idosa e em outros momentos você fala dos idosos, né? Essa violência constante é uma das grandes responsáveis pelo adoecimento real dos idosos, que, diante de tanto menosprezo, têm sua saúde mental e até mesmo crônica afetadas. Por isso, né, mental e crônica, rever isso, talvez seria mental e física. Por isso, acredito que o envelhecimento deve ser visto como uma grande vitória social. Os idosos já viveram muito mais do que a juventude, que um dia ainda se tornará a nova terceira idade. Portanto, nossa experiência da velhice é fundamental para o progresso da sociedade. Sob qual perspectiva? Qual progresso você está falando? Tá? Sobre qual perspectiva? Então, sugiro rever aí esse texto. Eu, que durante muito tempo neguei envelhecer, assumo que sou idosa, mas não sou uma doença. Por que que você se negou a envelhecer? Né? Perceba aqui que você trouxe, mas você não ampliou a discussão. Então é importante você ampliar aqui essa discussão. O que que eu senti no seu texto? Parece-me que faltou um plano de texto. Parece-me que faltou você planejar a sua redação para ter uma linha do tempo dentro do seu texto, para seguir aí uma linha dentro da sua redação. Parece que você ficou saltando de informação para informação, e aí isso fez com que em alguns momentos a abordagem do seu artigo fosse superficial. Senti falta de informações de outras áreas do conhecimento também, tá? E que você mostrasse para a banca que realmente não é uma doença, que as pessoas precisam respeitar os mais velhos porque tem muitas outras coisas para serem aprendidas com eles e para serem desenvolvidas, etc, etc. Então você poderia ter aprofundado um pouco melhor a sua argumentação nesse sentido, tudo bem? Eu quero mais palavras que indiquem juízo de valor no seu texto e quero também mais ironia na sua redação, tá? Mostre isso para a banca, faça a interdisciplinaridade e traga isso para sua redação. Tudo bem? Você já melhorou muito, minha filha, e estamos no caminho. Bora escrever redação, meu amor? Bora, meu filho!